Então, mas agora vamos voltar para esse grupo de poderosos que estão aí sempre, Bilderberg, essas outras coisas que a gente deixou lá no começo. Esses caras, eles estão a fim do quê? Além de imortalidade, de poder, de dinheiro, o que que eles estão fazendo desde o começo dos tempos aí? Eles estão associados ao quê? Que poder Cara, eles representam? quem que você serve? É isso. Quem que você serve? Então, eles acreditam piamente, eles trabalham, né, para esse modelo, para a implementação desse modelo. Por isso que eu te falei do Para um Lucius Trust. controle. Para um controle. Eles acham que eles estão... Cara, tem um testemunho de um cara, de um banqueiro belga na internet, entre vários outros, né? Que ele fala literalmente isso. Eu fui subindo no escalão, banqueiro, mundo, mercado financeiro, que ele foi chegando a questões como pedofilia e no final a sacrifício de criança. E isso não é, isso tem anéis, rings, né? Tem células ao redor do mundo. Agora há pouco tempo atrás estouraram na Alemanha de quê? De pornografia infantil, Caramba. cara, é muito pesado, é muito sério isso. E o cara, ele chora. É um cara, não, o cara, ele chora, um senhor quase. O cara fala, porque ele fala, não, porque aí você pode falar, não, isso é uma forma de controle, porque outra forma que eles sempre tinham de espionagem de sociedades secretas, por exemplo, Skull and Bones era isso, de pegar todo o teu podre, principalmente questões sexuais, né, para poder te chantagear, né, ter uma alavanca ali, né, exato. Então, mas vai além disso. Tem alguns filmes que passam por cima, por exemplo, aquele da trilogia O Milênio, né, da garota do dragão. Você lembra que tem um com o Daniel Craig, que ele também é preso numa família. Esse é Os Homens que Não Amavam as Mulheres. É dessa trilogia de livros, é né? Mas é o segundo, que eu não me engano, que é com o Daniel Craig, que ele é quase, no filme, ele é quase sacrificado, ele vai parar num calabouço desses. Ah, não, é isso mesmo. É esse mesmo? É. Enfim, então, você tem uma elite, cara, porque, imagina, o judaísmo tem 5.000 anos, ele existe ainda, não existe? O cristianismo, ele existe ainda, não existe? Tem 2.000 anos. Você acha que as práticas pagãs deixaram de existir? Ou quando a igreja virou, né, oficial, principalmente no Império Romano, você acha que ela sumiu? Ela foi underground, né? Você acha que ela deixou de existir, essas práticas? Não, ela continua. Cara. Pipoca, que a mídia não fala, mas aqui no sul do Brasil tem, de volta e meia tem vereador, que teve um caso ali, não lembro, em Santa Catarina, de um casal não lembro se era prefeito, que o quê? Sacrifício humano. Cara, isso, infelizmente, que, novamente, a mídia não gosta de tocar nesses assuntos, assim, de satanismo, né, você tem historicamente, cara, isso existe Diziam muito. Diziam que o Collor, né, tinha um esquema de você tem, por exemplo, nos anos 60, você teve o Anton LaVey lá nos Estados Unidos oficializando a igreja satânica, né? Mas era uma meio pop, junto com toda a mudança cultural, né, da contracultura nos anos 60, que foi muito influenciada pela CIA, né, junto com a introdução do LSD, né, o Timothy Leary. Eu li o livro do John C. Lilly, todos trabalharam com departamentos do governo americano, né, o John C. Lilly trabalhou para a aeronáutica americana, por exemplo, né, o cara fazendo pesquisa de LSD. Então o quê? Eles precisavam o quê? A gente precisa mudar a cultura. Você vinha do pós-guerra, você tinha os anos 50, os anos 50 super tradicionais, né, super valores né, mesmo no cinema, filmes cristãos sendo feitos, né? Você tinha ainda um código de ética na produção de Hollywood. Os anos 60 é onde eles viram a chave. Eles falam, vamos introduzir tal do droga, sexo e rock and roll. Tem um livro muito interessante chamado falar sobre Laurel Canyon, que é um lugar em Los Angeles onde grandes músicos todos, né? Então, The Doors, aí a gente vai ver, todos têm conexão com as Forças Armadas. O pai do Jim Morrison era militar, era da aeronáutica, do Grateful Dead, todos eram militares, o Frank Zappa, o pai era militar. Toda a galera, né? Entendeu? Mas o que? Então a gente precisa mudar a cultura, não é assim, entendeu? Como que você muda a sociedade, a cultura? São várias frontes que você tem que atacar, né? Junto com pílula, entendeu? Né? Então, você já pode engravidar sem ter consequência aí, né? Você pode introduzir hedonismo, e isso junto com toda a questão isso já vinha, já tinha de mais tempo, né?
Escola de Frankfurt, já nas universidades americanas, né? Universidade de Chicago, Universidade de Colômbia, entendeu? Aqui no Brasil, né? Você vê né, o Raul Seixas, Viva a Sociedade Alternativa, com Paulo Coelho, eles eram satanistas. Faz o que tu queres, porque tudo é da lei. Isso é um lema satânico do Aleister Crowley. Ah, é? É. O Aleister Crowley, que se chamava A Besta, né? Que tá no capa do Sgt. Peppers, do Beatles, que o Jimmy Page comprou o castelo dele, entendeu? Então, cara, obviamente é muita coisa, mas assim, tudo isso é ligado. E voltando, né, essa grande elite aí. Bilderberg, explica pra gente o que é exatamente esse pessoal. Você Então, até mostrou o hotel onde... a gente tem que voltar um pouquinho antes, né? Você tem o primeiro grande banco, isso quem fala não sou eu, né? Tem o Carol Quigley, que foi um professor lá da Universidade de Georgetown, que é a universidade jesuíta lá em Washington, né? Foi professor do Bill Clinton. Ele tem um livro chamado Tragédia e Esperança. Tem 1.300 tantas páginas. Ele muito... Cara, assim, é um trabalho você ler, né? Porque é difícil, mas assim... Ele exatamente mostra como essa história recente nossa... Primeiro que a gente não é a história que a gente recebeu, e como essa história é a implementação de um governo global, tá? Então ele pega desde o pré-guerra, Primeira Guerra Mundial, o meio das duas guerras e o pós-guerra, tá? Então, ele, por exemplo, fala que o primeiro banco, sem citar, ele fala de reuniões secretas e tal, mas o primeiro banco é o banco BIS em inglês, Bank of International Settlement, tá? Banco de acordos internacionais. Porque é o seguinte, a gente precisa criar uma nova economia. Então, a gente precisa criar, né, bancos centrais para a gente controlar a economia global. A gente precisa criar sistemas de governo globais. FMI, Banco Mundial. Como que a gente controla a economia global? De cada país, né? A gente precisa unificar. Regras gerais, né? Aí você tem, depois da Segunda Guerra também, você tem Bretton Woods, tá? Uma conferência que vamos dizer, implementa essas políticas financeiras que eles já tinham, vamos dizer, combinado, tá? Então, Bretton Woods, você tem vários países, tá? Essa reunião, então, basicamente, depois da Segunda Guerra Mundial, arrebentou tudo, vamos implementar um novo modelo. Agora, como eles estão falando agora, o Build Back Better. Então a gente criou, né, o caos, criamos todo o problema, vamos... Aí você tem o Keynes, o John Maynard Keynes, que era ligado à Sociedade Fabiana, tá? Bom a gente lembrar que os fundadores da Sociedade Fabiana eram ligados ao Golden Dawn, uma sociedade secreta, tá? Eles eram ocultistas, tá? E a Escola de Economia de Londres, a London School of Economics, foi fundada pelos socialistas fabianos. Era um casal. Eles deram dinheiro para fundar. Então, tem gente que, não, eu estudei na London School of Economics, nem sabe, então tá legal. Você vai na sede lá em Londres, dentro tem um brasão da Sociedade Fabiana, um vitral, que é o quê? Um lobo em pele de cordeiro, literalmente. Literalmente. Um lobo em pele de cordeiro. E daí o que é o keynesianismo? Então você tem basicamente dois modelos, né? Eu não sou economista, mas assim, você tem o modelo austríaco, né? Do Mises e tal, que é o que a gente... que vamos dizer, está mais alinhado com a livre iniciativa, com o liberalismo clássico, né, com o empreendedorismo, e tem basicamente é quase um socialismo, tá? Com essa coisa do welfare state, do keynesianismo, tá? Que, né, por exemplo, o Fernando Henrique, toda essa linha keynesiana, do quê? De deixar a população... não é comunismo, não, mas a gente vai caminhando para lá, a gente cria uma dependência da população, né? Então... Em relação ao Estado? Né? Enfim, então, assim, o Bilderberg, ele vem logo depois disso, né? Na década de 50. Que são essas coisas. Daí você tinha o Klaus Schwab, era um do cara que participava, você tinha, se eu não me engano, um príncipe holandês, eu acho que era o príncipe Andrews. Você tinha... eu acho que o David Rockefeller já fazia parte.
E é exatamente o quê? Para eles estabelecerem não só no mercado financeiro, mas aí também o que a gente vai começar a implementar nas corporações, no mundo corporativo, né? O que agora ficou mais claro ainda com o Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial vamos dizer, é a externalização do que o Bilderberg... Porque o Bilderberg, por exemplo, não tem nem imprensa. A imprensa não pode cobrir, tá? A reunião, não. Você não tem agente de imprensa cobrindo o Bilderberg. Não é aberto para... Né? Então, o Davos, lá, o Fórum Econômico Mundial, não, é aberto. Você tem... Né? Você tem... As pessoas... É que ninguém vê, né? Ninguém tá aí, né? Porque os caras estão... controlam a Organização Mundial de Saúde, estão determinando política pública no mundo inteiro, né? Daí você fala, peraí, mas é o cara que eu elegi, é o meu representante, por isso que eu falo que eles estão nos conduzindo para o que é o tal do modelo tecnocrático, né? Que não é democracia, onde você tem um representante eleito pelo povo, né? Mas enfim, também antes do Bilderberg, você tem o CFR, que é o Conselho de Relações Internacionais, que vem da mesa redonda que foi criada pelo Cecil Rhodes, tá? Cecil Rhodes era um cara, um lord, né? Ainda a gente pega, né? O Império Britânico ainda estava, vamos dizer, os últimos anos do Império Britânico, e ele era maçom também. Então, aí você chega, né? Ele criou primeiro um grupo chamado Round Table, né? Essa mesa redonda, né? Onde dentro desse grupo, ele tinha um grupo, dentro do grupo, que era, se não me engano, eram os eleitos, tá? Que era o nome. Então, que basicamente especula-se que de 3 a 4 pessoas, que daí você tinha um grupo mais fora, né? De novo, né? Esses anéis dentro de anéis, sim, né? E no final você chega no CFR, que daí já é aberto, mas assim... as pessoas acham que estão... Por exemplo, o cara fala, mas isso é tudo bobagem, né? Eu sou membro, sei lá, do CFR, né? Mas não sabe, literalmente, compartimentalizado a informação, e ele não sabe quem que realmente manda, né? Como, por exemplo, na própria maçonaria, os 3 primeiros graus, né? Você tem o Albert Pike, tem o livro dele, Morais e Dogmas, no livro ele fala assim, propositalmente a gente engana os maçons que estão na base. Porque eles não é para eles saberem, eles vão sabendo conforme você vai evoluindo e vai se comprometendo, né? Todo grau tem ritual envolvido, né? Você vai se comprometendo. Então, é isso, porque por que é, né, uma sociedade secreta? Por que é segredo, né? Por que a gente não fala, né? Porque, então, vamos pegar o caso do Skull and Bones, né? Tem um livro muito interessante do Anthony Sutton, que é um historiador também incrível, que ele traça toda essa... Desde a fundação, né? Por que eles vão pegar uma instituição de ensino? Porque a gente controla os líderes, os futuros líderes do país, além de controlar a cultura do país, tá? Ele fica bem claro ali, né? Então, lá na Universidade de Yale, né, nos Estados Unidos, se não me engano, 1835, né, caras que... um dos símbolos do Skull and Bones, além da caveira e dos ossos, é o número 332. Na verdade, é o capítulo... então, o Russell, eu não lembro se era George Russell, o cara que trouxe da Alemanha esse modelo. Então, ele foi o quê? Ele estudou lá na Alemanha, e ele foi, então... na verdade, ele trouxe um capítulo, ele abriu um capítulo do Illuminati nos Estados Unidos. O que é 332? Que é o código deles para esse capítulo do Illuminati nos Estados Unidos. Que significa o quê, basicamente? Que basicamente tem um outro capítulo, que tem o 331, então ele é o 332, né? Mas aí eu não sei, é interno, né? Eles têm a documentação, mas enfim, então o que eles começaram a fazer? Você tem obviamente, cada ano eles pegam os caras que estão para o último ano, né? Eles falam seniors, né? Quando o cara tá para sair da universidade no último ano dele, eles escolhem 15 a cada ano, né? Eles falam tapped, eles escolhem, o cara vai, bate no ombro e fala assim, e a princípio prestigioso, né? Você vai ter entrada, porque dali saem os líderes do país, né? Os futuros líderes, isso durante alguns séculos já. Mas tem algum presidente dos Estados Unidos que saiu disso? Vários. Tipo? O George Bush, o pai do George Bush, o George Bush Sr., o avô do George Bush, o Prescott Bush. Então você tem 3 gerações de Skull and Bones, tá?
Na campanha para presidencial, que era o George Bush e o John Kerry, tá? O George Bush republicano e o John Kerry democrata, os dois eram Skull and Bones. Caramba. Então, não interessa quem ganhasse, interessa cara. quem Não interessa. Não interessa. Entendeu? Além do que de pessoas assim nas companhias, né? Cara, posições de poder na sociedade, posições, embaixadores. No House of Cards tem uma coisa dessa, né? Em um episódio lá que. Você lembra do. Assistiu? Eu não assisti House tá. of Cards. Cara, mas isso é verdade. É só você estudar, entendeu? Então tem a lista do. Então, olha só, né? Novamente, o George Bush, antes de ser presidente, ele foi diretor da CIA, tá? Né? Depois ele foi embaixador na China. Na mesma época em que o Rockefeller, a família Rockefeller também foi Skull and Bones. Que o Rockefeller estava indo lá com o Harry Kissinger na China já, porque eles já estavam vendo aqui, a gente vai... no futuro... A gente vai, vamos dizer, controlar toda a manufatura do mundo aqui. Foi um plano, imagina, a China era um país de terceiro mundo agrário, cara. Os caras industrializaram a China, né? O Mao Tse Tung estudou na China numa missão da Yale, tá? A Universidade de Yale abriu um capítulo lá na China e o Mao Tse Tung, o cara que fez a Revolução Chinesa, ele estudou. Então, você vê, cara, que Existem pessoas controlando coisas a médio e longo prazo. A gente acha que, cara, no mundo tanto poder seria tudo aleatório. As pessoas têm uma visão da história que acha que as coisas acontecem. Sem controle nenhum. Não, infelizmente não. E Bilderberg, os caras estão definindo o quê lá? É isso, cara. Os caras definem, por exemplo, assim, se um país se a gente vai permitir que abra uma usina nuclear nesse país, geopolítica, entendeu? Entendi. Se a gente derruba esse governo eleito, a gente coloca um ditador aqui. Se impõe sanções para esse país aqui. Tudo, petróleo, a gente controla petróleo, mas a gente não pode perder de vista que, novamente, não estou dizendo que todo mundo, óbvio, né? Muitas pessoas que participam é isso que é interessante, você vê que as pessoas participam de várias organizações dessa, como o David Rockefeller, ele participava foi um dos fundadores do Clube de Roma, foi fundador da Comissão Trilateral, ele literalmente fundou junto com o Zbigniew Brzezinski, também, entendeu? Era do Bilderberg, então as figuras elas estão, e aí a gente remonta, né, a história de saber que, por exemplo, né, lá a Revolução Francesa e esse período histórico, né, do final do século XVIII é muito estratégico, porque você teve muita coisa acontecendo. Você tem a fundação do Illuminati, você tem a fundação meio pro forma da maçonaria na Inglaterra, primeira abertura, se não me engano, é 1771, se não me engano, a loja inglesa lá, não lembro que rito que é, acho que é o escocês. Você tem a Revolução Francesa, né? A esquerda, os jacobinos, eles eram todos... tinha toda uma questão esotérica ali, tem toda uma questão oculta, de ocultismo. Tá? E o que eles fizeram? Eles tomaram lá nas igrejas, claro, mataram não só católico, protestante, matou todo mundo, colocou lá em Notre Dame a deusa da razão, mudaram o calendário para mudar as datas de festa cristãs, tá? Tudo isso era maçônico, tá? A Revolução Francesa é uma revolução maçônica. E o quê? Não, a maçonaria má não. É porque o Illuminati se infiltrou na maçonaria, né? O Adam, por quê? Ele já tinha desenvolvido, ele junto com o Amschel Bauer, que é o Rothschild, na verdade não é sobrenome da família. Ele tinha lá em Frankfurt uma casa de penhores, né? O patriarca o Amschel Bauer, na verdade o sobrenome é Bauer, ele adotou o nome Rothschild, que em alemão quer dizer escudo vermelho, que era um brasão que ele tinha na porta da loja dele, tá? Ele fez o que? Mandou 5 filhos dele para capitais europeias para controlar a economia desses países, tá? Então, se eu não me engano, era Milão, um ficou lá na Alemanha, Milão, Inglaterra, Paris, e Amsterdã, se eu não me engano. Lá, literalmente para controlar o dinheiro, a economia de cada país. Então, vamos dar um exemplo aqui. Guerra Napoleônica, né? Eles tinham um sistema de courrier, controlavam. Courrier era o quê? Não tinha e-mail na época, era cara a cavalo.
eles ficaram sabendo que a Inglaterra tinha ganho a Batalha de Waterloo antes. Eles ficaram sabendo que Napoleão tinha perdido a guerra. O que eles fizeram? Na Bolsa Inglesa, eles venderam todos os títulos que eles tinham. Porque ninguém tinha essa informação. Ninguém tinha essa informação. Todo mundo começou a vender, despencou. Eles compraram tudo. Basicamente, compraram a Inglaterra. O que a nobreza inglesa fez? Deu título de nobreza para eles, porque basicamente eles eram dono. E até hoje são Lord Rothschild, né? Caramba. Entendeu? Então, por que quiseram, por exemplo, acabar com a dinastia Romanov lá na Rússia? Por quê? Porque tentaram introduzir Pedro Grande e falou, não, aqui a gente tem o controle da moeda, a gente, né? Eles queriam um banco central. O Fed americano, o Banco Central americano não é nacional, é privado. Toda a nota de dólar, eles ganham, eles cobram. Caramba. Entendeu? Então, cara, mas claro que é só isso? Não, tem a parte, vamos dizer, espiritual. Tudo sempre tem uma parte espiritual. Então, quem que era o outro cara junto com essa fundação do Illuminati era um cara chamado Jacob Frank, que é um fundador do franquismo, que se dizia a reencarnação de um cara que tinha vivido 100 anos antes, no século XVII, chamado Sabbatai Zev, que em 1666 se autoproclamou o Messias. Metade da população judaica, naquela época, seguiu o cara. E o cara dizia o quê? Que ele ia antecipar o juízo através do pecado. Então, em vez da gente, né, o Shabá, quando chega no Shabá, a gente faz orgia. E aí todo mundo quis, porque, né, pra que eu vou ter uma vida casta e, né? Não, se eu vou agradar a Deus pecando... Porra, por que não? Então ele, né, um monte de gente seguiu ele, basicamente metade da população judia da época, só que naquela época era o Império Otomano, né, né, ele vivia na Turquia. Ele chegou aí até Israel, né, mas os líderes lá de Israel não aceitaram o cara, né, como tinha se proclamado o Messias. Mas o que aconteceu? O sultão, na época, disse que ou ele se convertia ao islamismo ou ele morria, né? E aí ele se converteu ao islamismo, que essa é uma prática, né? Novamente é o tal do criptoju, como durante a Inquisição vários se converteram ao catolicismo, né? Continuavam as práticas. O próprio Marx, né? Ele vem de uma família que também tinha se convertido ao cristianismo, mas na verdade não. E ele, só que daí quando ele se converteu ao islamismo, muitos seguidores dele falavam, peraí, que Messias é esse, né? O cara se converteu ao islamismo, né? Ao invés de pelo menos morrer com honra, né? Falando, não. E aí abandonaram ele, mas ele continuou, né, com essa prática e tal. E o Jacob Frank, 100 anos depois, ele se diz exatamente a reencarnação do Sabbatai Zev. E ele também, lá em Frankfurt, na Alemanha, né? Então, a Frankfurt, eu tive a oportunidade de ir lá, inclusive fui no museu lá do Goethe, que eu falei aqui para vocês, que era também um maçom, né, Rosa Cruz. Cara, toda essa galera era envolvida com algum tipo de toda de religião ou culto, alguma coisa. Esoterismo. Enfim, então é isso, né? Os caras, mas basicamente, de novo, né? Voltando ao Adam Weishaupt, o que ele fez? Eles foram banidos, o Illuminati foi banido na Alemanha. Por quê? Porque o sistema de Courrier tinha um cara ele fez um manifesto, o cara estava a cavalo indo para a França, foi atingido por um raio. Olha isso. O quê? O cara morreu. E os papéis estavam lá. E aí, na época, não tinha a Alemanha, como é hoje, né? Mas tinha, assim, os impérios, né? Você tinha a Bavária ali, que era o sul da Alemanha. Acharam os documentos e viram que o cara estava fazendo uma conspiração. O que é conspiração? É conspirar, né? A gente está combinando aqui em segredo. Isso é conspiração, né? Tem um discurso conhecido do Kennedy, né? Um pouco antes de falecer. Eu não lembro se é o discurso de posse dele, não lembro, ou se é um discurso do State of the Nation, que é todo presidente americano, uma vez por ano, no começo do ano, ele faz um discurso do Estado da Nação. Eu não lembro que discurso que é, mas assim, esse discurso ele fala, nós somos contra as sociedades secretas, contra as pessoas que conspiram, porque historicamente, cara, isso não é de agora, isso é coisa de agora, não, cara, tem livro sobre Illuminati contemporâneo à fundação do Illuminati. Tem livro do século XVIII, do século XIX, falando sobre isso, né? Então, aí que eles baniram, daí o que eles foram, de novo, foram underground, né? Foram, né? Se esconderam e o quê? Margem. Principalmente na maçonaria, que já era um grupo que já estava basicamente, já tinha
Tava consolidado. Exato, tinha uma capilaridade, vamos dizer assim, né? Ramificações, pessoas influentes, né? Muitas pessoas da nobreza, entendeu? E é isso, cara, é uma... Não tem... É Lucifério, cara. Os caras adoram... É isso. Eles acreditam que o Deus do mundo... No final das coisas é Lúcifer. É isso, cara. É isso. Mesmo que eles não saibam ou que tem outro nome. Tem vários que sabem. Mas é que é isso que pra eles... Mas quem adoraria Lúcifer sabendo que é Lúcifer? Não, porque pra eles Lúcifer é bom. Porque eu te falando, é o paradigma da gnose, que Deus é mau, Deus aprisiona o homem, Lúcifer dá prazer, liberta, você tem autonomia, você faz o que você quer.